Olá, pessoal! Inspirado nos vídeos da Bia e do Magrão sobre as regências, eu vim aqui contar sobre a minha viagem, né, com a Bia, que fez com que eu fosse pela primeira vez na gira. E, diferentemente do pessoal que todos conhecem as suas regências, e tudo mais, eu ainda não sei eu não sei sobre a minha regência, né? Mas eu tenho muita curiosidade de saber, e na verdade esse foi um dos primeiros assuntos que eu e a Bia conversamos muito, porque eu acho que estava nesse período que eu fui lá visitar ela, era um momento que ela não fazia tanto tempo, eu acho que ela já tinha conhecido, e quando eu cheguei lá na casa dela, ela tinha o altar com a Nanã, o Omulu e a Yansan, são os orixás de regência da Bia. E quando eu cheguei lá, ela me explicou de cada um deles com muito amor e muito carinho. E eu, curiosíssima, eu disse, eu também quero saber a minha. E ela disse, tem que ler, vai tentar se identificar. Ela me contou essa história que ela acabou de contar num dos últimos vídeos, e que eles informaram somente a mãe, né, dela, e ela tinha que descobrir os outros. E nisso a gente leu alguns livros naquele final de semana, também sobre alguns orixás, e a gente ficou conversando sobre como a gente poderia, né, se eu me identificava com algum deles e tudo mais. E nesse final de semana a gente foi primeiro a gente foi para Boituva fazer o nosso salto, e foi muito especial, e eu não sei o que aconteceu primeiro, se foi a fala sobre as regências ou se foi a partir desse salto. Eu acho que a gente já deveria ter conversado sobre alguns, e talvez eu tava com Yansan na minha cabeça, e eu lembro que quando eu saltei, eu fiquei muito nervosa, assim, quando a gente tava, né, subindo com o avião e tudo mais, dava aquele nervoso, o pessoal saindo, saltando, e daí eu tava esperando a minha vez, mas depois que eu saltei, eu senti uma paz tão grande, com aquele vento batendo no meu rosto, e eu simplesmente, né, atirada no ar, e era muito vento, assim, mas aquilo me deu uma sensação de liberdade gigantesca, assim, foi uma paz de espírito. Foi um momento, assim, muito espiritual pra mim, de alguma forma. De alguma forma eu me senti extremamente conectada e grata. Eu senti, enquanto eu descia, o salto era muito rápido, acho que a gente fica em queda livre mais ou menos uns 5, 6 segundos, e logo o paraquedas abre, daí dá mais um nervoso, porque dá aquela sensação de queda, e depois que o paraquedas abre, né, tu vai descendo devagarinho, assim. Mas naqueles 5 segundos de queda livre, pra mim, pareceu uma eternidade. Uma eternidade, e durante aquele momento a única coisa que eu conseguia fazer era agradecer. Agradecer, agradecer, agradecer imensamente, porque eu tava passando por aqueles momentos difíceis na minha casa e tudo mais, então foi um final de semana pra mim que eu saí, né, daquele contexto, aquela situação pesada, assim, e eu me senti tão livre, tão bem, e foi muito especial. Depois do salto, eu e a Bia, a gente partiu pra Pedra do Baú. A gente tava muito aventureiras naquele final de semana, e a gente escalou a Pedra do Baú. Você tem que escalar com
com cinto de segurança, assim, engatando nos metais, porque ela é uma pedra muito íngreme. E lá em cima aconteceu algo muito especial também. Então, tipo assim, esse final de semana, assim, foi um final de semana de, assim, pura conexão e magia, assim, foi muito especial. E nesse final de semana, lá na Pedra do Baú, quando a gente chegou lá em cima, a gente presenciou um efeito que ele é bem raro, que é o espectro de Brocken, eu não sei como é que pronuncia, mas ou Céu da Glória, alguma coisa assim, Luz da Glória, não sei. E o guia que estava com a gente nos explicou que acho que era a segunda vez que ele estava experienciando esse efeito, porque tu precisa estar numa montanha, numa condição bem específica. E quando a gente chegou lá no pico, tudo fechou, né? Veio uma neblina bem forte e ficou tudo branquinho, 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 e o sol estava atrás da gente. E o espectro, ele é como um arco-íris, mas um arco-íris redondinho, assim, bem fechado, que como o sol tá atrás de ti, refletindo nas nuvens embaixo, então tu consegue projetar a tua sombra no meio do arco-íris. Então, se tu dá oi, tu abana, tu consegue ver a tua sombra no meio do arco-íris, assim. E é muito mágico, é muito lindo, assim, é aqueles pequenos momentos de que a natureza consegue nos surpreender e que tu pensa assim, gente, a vida é tão divina, porque como que pode acontecer uma coisa tão especial assim? E então, quando a gente estava lá no morro, na Pedra do Baú, aconteceu esse efeito que foi muito especial também. Foi um final de semana de muita cumplicidade entre eu e a Bia, de muita conversa, né? A Bia foi aquele final de semana de atualização de quem é você depois de tanto tempo sem se falar e estar perto uma da outra. E então a gente conversou muito sobre isso. E em relação a Yansan, de todos os orixás que a gente leu sobre, conversou e falou, Yansan me chamou a atenção naquele final de semana. E eu, de certa forma, assim, depois daquilo, eu sempre me conectei muito com esse orixá em relação, né, sempre quando eu sinto o vento na minha pele, né, esse tipo de coisa, como o Yansan é o orixá dos ventos, das tempestades, né, das transformações e do fogo, né, e eu sou uma pessoa que eu tenho bastante falta de fogo. Eu, abre parênteses, eu estudo astrologia, eu ainda não falei sobre esses assuntos aqui, mas eu gosto muito de astrologia e alquimia, então eu acabo fazendo muitas relações assim mentais sobre os elementos, porque a Umbanda tem muito disso, né, dos elementais, né, do fogo. A gente trabalha, a Umbanda trabalha bastante com fogo, com a água, com a terra, com metais, e a astrologia tem um pouco disso também, né? A alquimia também. E eu, de certa forma, me identifiquei. Não sei explicar porquê, nem tenho, assim, acho que um racional hoje, mas é um dos orixás, assim, que eu tenho um carinho bem grande. E tanto que no meu casamento teve aquela tempestade um dia antes, com muitos raios, trovões, e eu me senti abençoada, como se eu tivesse sido abençoada e protegida por Yansan. Então eu sinto, assim, em vários momentos essa presença. Em fevereiro do ano que vem eu estou indo pro Brasil, no carnaval. E eu tô muito animada porque uma das escolas que vai desfilar no dia que eu vou ir pro Sambódromo, a homenagem é pra Yansan, pra Oiá. E eu tô muito, muito animada
para ver essa escola contar, né, sobre e homenagear a Orixá Yansan.